para o expositor, para o Dr. Marcelo Zago. Primeiro, parabenizar ambos aí pela exposição, acho que contribuíram muito para a nossa subcomissão. Sem dúvida alguma, essas experiências práticas do Dr. Marcelo, de quem convive diariamente com esses casos, e da defensora também, da doutora Lúcia, elas deixam mais transparente aqui para o legislador, para que possa oferecer à sociedade proposituras legais condizentes com a realidade e necessidade da população. E muitas dessas que o Dr. Marcelo Zago relatou aqui, eu como policial militar em São Paulo, infelizmente tive a oportunidade também de presenciar. E de fato, quando envolve criança, é uma coisa que mexe com todos nós, né, que participamos ali, enfim, uma situação que os policiais passam diariamente. E com relação à pergunta ao senhor, doutor Marcelo, a pandemia ela agravou o problema de extrema preocupação para quem trabalha na rede de proteção dos infantos juvenis, né? A exploração sexual. O Estatuto da Criança e Adolescente fez 31 anos, a gente sabe que algumas mudanças ocorreram, mas não tem sido capaz de evitar o aumento de delitos dessa natureza, que foi agravado em virtude da pandemia. Eu queria perguntar o que o senhor acha que pode ser feito em nossa legislação para combater mais efetivamente crimes dessa natureza. Obrigado pela pergunta, deputado. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com o nosso país, né, trazendo essas ideias, sobretudo para quem está na ponta, para quem vivencia, assim como o senhor vivenciou quando foi policial militar no estado de São Paulo. É uma situação bastante triste, não é? E a pandemia, ela veio a agravar uma série de crimes, veio a relativizar outros, né? Veio o número do crime contra o patrimônio, por exemplo, houve uma queda, né? Sobretudo no Distrito Federal, uma queda significativa. Aqui no Distrito Federal a gente teve queda também no número de homicídios, mas alguns crimes, quando a gente fala em cenário nacional, eles tiveram uma alta, né? Quando a gente pensa nessa situação da exploração sexual de crianças e adolescentes, e não só isso, mas também o próprio abuso sexual, o estupro de vulnerável, né, situações como as que eu narrei aqui agora se tornaram mais recorrentes porque boa parte das vezes agora agressor e vítima estão confinadas no mesmo local durante uma maior parte do tempo. Isso é bastante complicado, né? É um crime que envolve uma situação muito transversal, quer dizer, nós temos aí uma multidisciplinariedade envolvendo aquela situação. É importante, sim, que enfrentemos, né, este problema com seriedade, através de políticas públicas bastante eficientes, como as que o senhor havia perguntado anteriormente até para a doutora Lúcia, e ela mesma respondeu depois. A gente precisa ter uma rede de atendimento, a gente precisa, então, ter essa imposição ao Poder Executivo para que implemente de maneira mais sólida, de maneira mais robusta, determinadas políticas públicas que vão auxiliar, e vão auxiliar muito, né, nesse combate, nesse enfrentamento à violência doméstica. Perdão, não é violência contra adolescentes, crianças e adolescentes. É interessante, assim, eu não sou um grande adepto, né, do direito penal máximo, da hipertrofia do sistema penal, mas neste caso específico eu realmente acredito que há uma lacuna legislativa e talvez, né, com esta criminalização, né, a que fiz referência agora, possamos avançar um pouco mais na proteção de crianças e adolescentes. A deputada havia dito anteriormente, né, que teve uma situação muito próxima a ela, e que a moça agora já tem 16 anos, faz tratamento psicológico e mesmo assim ainda não está 100% recuperada. É um trauma realmente grande, né, para a vida de uma criança, para a vida de um adolescente, e lógico que isso precisa ser tratado, inclusive, através de políticas de Estado, não só políticas de governo, mas políticas de Estado. A gente precisa ter um programa sério de Estado que acolha essas crianças e adolescentes vítimas. Então, acredito que seria isso, deputado. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta. Partiu por iniciativa da nossa consultora legislativa aqui presente, que eu agradeço o apoio a essa subcomissão. O Código Penal atualmente estabelece no artigo 226, inciso 2, que as penas dos crimes contra a dignidade sexual são aumentadas de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. O senhor entende que essa causa de aumento não é suficiente para a proteção da vítima de crime contra a dignidade sexual na situação de vulnerabilidade descrita por Vossa Senhoria em sua apresentação? Acredito que não, deputado, porque o 226 ele fala em casos de aumento de pena nos casos em que há violência sexual.
O que narrei aqui foram casos em que a vítima ela tem mais de 14 anos, menos de 18 anos, ou menos de 16, a depender do critério que o legislador escolha, e que o ato é consentido. Então, existe sim uma lacuna legislativa em relação a isso. O crime de sedução anteriormente, ele previa essa possibilidade, mas ele foi abolido da ordem penal justamente em razão desses termos preconceituosos, né? Quer dizer, no crime de sedução a gente tinha lá o objeto de proteção era tão somente a mulher virgem. Esse crime foi abolido e se gerou essa lacuna. Né? No direito penal argentino, por exemplo, né, eu citei aqui o italiano, citei também o português, mas no direito penal argentino nós temos um tipo que enquadra-se nessa situação aqui disse aqui, é um tipo inclusive mais abrangente. Mas essa causa de aumento de pena, portanto, é só em casos em que há violência sexual ou violência sexual praticada de maneira física, né, de maneira com constrangimento, etc., né, com violência, ou quando há estupro de vulnerável. Se a gente não tem essas situações, se a gente tem uma relação sexual consentida de uma adolescente maior de 14 anos, né, teoricamente ali a gente não teria, então, qualquer delito, né, que a gente possa encaixar. A gente sabe que existe uma zona cinzenta, alguns tentam encaixar isso na posse sexual mediante fraude, mas o número de condenações em relação a isso é muito pequeno e a jurisprudência não aceita essa tese. Então, realmente, eu acredito que é uma lacuna perigosa e que o legislador ele pode avançar e avançar muito, criminalizando condutas semelhantes ao que a gente tem aí no direito italiano, no qual a gente se espelha tanto, no direito português e também no direito argentino, que é um direito referência para nós aqui da América do Sul. Obrigado, doutor. Eu também gosto muito dessa analogia, né, do direito comparado, e a gente tem que buscar, sim, trazer para o nosso ordenamento jurídico medidas que deram certo e têm resultado efetivo em outros países. Eu agradeço a exposição do senhor e as perguntas também.